pessoal, eu sou a Vadaka Cris Costa e esse é um Lendo Livros especial Dia do Bibliotecário. Bom, gente, não sei se vocês já sabem, se eu mencionei lá há muito tempo atrás no meu primeiro vídeo, mas eu sou bibliotecária formada pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2018. Me formei não faz muito tempo. Na verdade, já fez um ano e atualmente, infelizmente, eu estou desempregada. Acontece esse tipo de coisa. Mas assim, por que hoje, dia 12 de março, é o dia do bibliotecário? Bom, eu fui fazer uma pesquisa porque até eu mesmo não me recordava muito bem por que era. É que nesse dia 12 de março, muitos anos atrás, um certo Manuel Bastos Tigre nasceu e ele foi um engenheiro. Deixa eu procurar a informação correta. Ele foi um engenheiro e bibliotecário, né, por vocação, que ele nasceu em 1882. Então, um dia ele resolveu fazer, em 1906, um aperfeiçoamento em eletricidade lá nos Estados Unidos. Lá ele conheceu o bibliotecário Melvin Dewey, que é um cara, né, que depois ajudou a gente a classificar os livros, né, pelo sobrenome do autor e pelo número, né, de acordo com a sua seu tipo, né, com seu gênero, enfim. E aí ele foi um encontro decisivo para os dois, tanto é que ele largou aos 33 anos, Manuel Bastos, né, largou o curso de engenharia para trabalhar com a biblioteconomia. Então, por isso que desde 1980, que o dia 12 de março é considerado o dia do bibliotecário, porque o Manuel Bastos Tigre, ele fez muita coisa pela biblioteconomia. Foi ele que trouxe o curso para cá, enfim, ajudou muito aqui no Brasil, e ele foi um dos primeiros concursados no Brasil. É interessante a gente falar isso, porque a biblioteconomia, ela é um curso e uma profissão bastante interessante. Eu vejo, e até eu mesmo, quando eu entrei, que nós cometemos o erro de considerar a biblioteconomia um curso que a gente só fica, um curso, né, quero dizer, uma profissão em que nós só ficamos parados, pedindo silêncio, numa biblioteca, claro, né, geralmente com livros mofados, velhos, né, caindo aos pedaços, e pedindo silêncio para os alunos, né, para as pessoas que estão em volta, e a gente só fica guardando livro, enfim. A gente vê isso, e apesar de a gente ver esse estereótipo sendo repetido em muitos livros, em filmes, e em séries, enfim, na verdade o bibliotecário ele pode fazer muito mais além disso, né. Eu já trabalhei em bibliotecas em que realmente tinha que ter essa questão do silêncio, mas era uma coisa que era muito mais imposta pelos alunos do que os bibliotecários, porque os bibliotecários, enfim, não são geralmente pessoas velhas, né, ou idosas, enfim, que ficam pedindo silêncio. Mas é interessante falar sobre essas coisas, porque é uma profissão que eu acabei escolhendo, porque eu, na verdade, sou técnica em biblioteconomia, levei um bom tempo para eu continuar, né? Na verdade, eu gosto muito de ler, por isso que eu acabei escolhendo a biblioteconomia, mas eu podia ter escolhido literatura, né? Enfim, e me arrependo e ao mesmo tempo não me arrependo, porque eu vejo que é a profissão que eu mais gosto, é uma profissão que abre muito mais o leque, mas ao mesmo tempo é uma profissão que não é muito bem reconhecida. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar, a gente pensa assim, que no profissional, né, bibliotecário, o que ele faz? Ele pode fazer biblioterapia, ele pode fazer a organização da informação de qualquer forma que seja, pode ser eletrônica, pode ser livros, né, pode ser, enfim, qualquer outra coisa. A organização de acervos públicos ou privados, resenhas de livros, isso eu achei muito interessante, revisão de teses, ou seja, sabia que os bibliotecários eles podem trabalhar em livrarias, eles podem trabalhar em arquivos, eles podem trabalhar em editoras, centros de comunicação,
normalização, microfilmagem, base de dados, ou seja, ele pode fazer um monte de coisa. E agora fica aquela pergunta assim pra vocês, né? Por que eu estou fazendo um dia do bibliotecário, enfim, e tô falando isso? Infelizmente, como eu disse pra vocês, eu tô desempregada. Tá vendo essa questão de não ter muitos concursos, melhor, tem concurso, mas não aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a gente tá, né? Que eu estou nesse momento. Então, e muitas bibliotecas nesses últimos tempos, ao redor do Brasil, estão fechando. Ou então, eles colocam qualquer outra pessoa para trabalhar no lugar do bibliotecário. Isso é muito triste. Eu fico muito chateada, porque eu vejo que eu tô aqui parada, sou uma pessoa que fez o curso, né, recebeu o diploma, ou seja, estou apta, né, a trabalhar na biblioteca, mas acabo não conseguindo, né, porque não tem muita vaga, não tem muito concurso. Então, assim, a minha ideia, eu espero que dê certo, né, por enquanto ainda está um pouco devagar, é a minha ideia de criar alguma coisa minha e tentar ser bem sucedida nisso. Então, assim, vocês que estão assistindo o vídeo, né, eu não vou falar qual é a ideia, porque, né, por favor, vai que vocês roubem. Mas, por favor, me desejem sorte, porque é uma coisa muito complicada isso, de você ter uma certa idade, tentar criar algo próprio, né. E é uma coisa que eu vejo, assim, que às vezes eu fico com certo receio, que eu fico ansiosa, mas, enfim, eu espero que dê certo e eu consiga. E daqui mais um tempo vocês vão ver eu fazendo vídeo, trabalhando, né, e conseguindo ganhar dinheiro com uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu vou saber fazer muito bem, né, enfim. Mas é legal ver isso dos bibliotecários. Na verdade, eu tinha pensado em não comemorar muito, porque essa questão do emprego já acontece já faz um ano, muito mais de um ano, porque eu saí do meu estágio, né, quando terminou o curso, em janeiro, a minha bolsa, melhor dizendo, e eu não tenho muito ânimo para comemorar o dia do bibliotecário, honestamente falando. Eu vejo que tá muito preocupante a situação, né, a gente tá vendo muita coisa, tá vendo a cultura sendo tá sendo renegada, nós vemos a cultura não sendo valorizada, e todos aqueles que estão ligados à cultura não são. Enfim, algo que eu queria falar pra vocês, né, que esses vídeos que a gente faz, que a gente vê muito no YouTube, que são resenhas literárias, foi o meu tema do meu TCC, que eu achei, assim, que provavelmente deve ter surpreendido muita gente, mas foi um tema muito mais literário do que biblioteconomia, enfim. Porque essas resenhas de livros que a gente dá, que a gente fala do livro, não sei o quê, acaba sendo incentivo à leitura. E isso entra muito no que um dos papéis do bibliotecário. Ele incentiva também a leitura, né? E esses vídeos, eles também ajudam. E sem falar que, se você que é bibliotecário e está trabalhando agora, bonitinho, quando você lê lá, dicas de livros pelos usuários, né, para comprar acervo, né, dicas de livro que tem no jornal ou numa revista, na internet, pronto, tem esses vídeos no YouTube onde pessoas mais simples, mais comuns, estão dando dicas de livros que podem ajudar você a melhorar o seu acervo. Então, isso aqui também não deixa de ser, né? Quando eu falo de livros, né, enfim, é um incentivo à leitura também. É compartilhar o meu conhecimento, o meu amor à leitura, né, com vocês. E isso acaba sendo também um trabalho de bibliotecário, né? Não deixa de ser. Não que todas essas pessoas que façam isso são bibliotecários, mas vocês me entenderam, né? Enfim, hoje eu tô com um cenário novo, né? Uma estante, são duas. Pena que vocês não estão vendo muito, mas ela é muito bonita. E eu vou falar hoje de algumas dicas de livros. Quando eu tava ontem pensando livros em que tenham bibliotecários, é muito difícil de achar, gente, como protagonistas. Eu não tenho. Eu vi, assim, dicas de livros que eu não poderia falar porque eu não li, né? Mas, na verdade, eu vejo muitos livros que têm um cenário na biblioteca, mas não tem necessariamente um bibliotecário como um dos personagens. Ou seja, certo? Quando acontece algum crime na biblioteca,
podem até, né, entrevistar o bibliotecário, mas às vezes nem sempre o bibliotecário é papel principal, né, o personagem principal da história. Então foi meio complicado. Um deles, eu acho que eu já falei faz um tempo, vou colocar o link pra vocês, né, é a bibliotecária, né, essa aqui. Só que esse livro aqui é baseado numa história real, e é interessante eu falar justamente desse livro, porque, na verdade, ela não é uma bibliotecária, ela é uma criança, uma menina que durante a Segunda Guerra, quando ela estava nesse lugar aqui, que você sabe, esse campo é horrível, né? Quando ela estava lá, eles tinham muita pouca coisa para se apoiar. Então, eles tinham poucos livros e ela escondia os livros na própria roupa para eles não pegarem, não, né, destruírem, não fizerem nada com eles, os nazistas. Pra vocês saberem quem é. Mas ela não é uma bibliotecária. Mas o que ela estava fazendo, ela estava protegendo o conhecimento. Ela estava compartilhando o conhecimento. Eles, né, não só ela, o personagem principal, como as outras crianças que também faziam isso e outras pessoas que tentavam dar uma vida normal, né, para as pessoas. Mas ela é um exemplo, assim, muito bom exemplo, claro, né, assim, de uma pessoa que está incentivando a leitura, mas ao mesmo tempo de uma pessoa que não é uma bibliotecária, né, apesar que a gente coloca aqui. Mas ela tem esse título, né, pelo menos naquele período que ela foi bibliotecária, então é legal. O livro, eu já comentei, ele é bom, né, como ele tem um formato mais baseado em fatos reais, ele não chega a ser um romance, então ele tem pra mim eu achei uma leitura um pouco cansativa, então não foi um livro assim, um dos melhores livros do mundo, mas é uma história boa, é um livro bom. Depois, é claro, nós temos O Nome da Rosa. Infelizmente a edição que eu tenho é uma edição que não tem uma capa bonitinha, né? Ou melhor, tem uma capa bonitinha, mas eu digo que não tem um desenho gráfico diferente, né? Uma edição